Será que é o caboclo sete flechas? Ok, caboclo. Caboclo sete flechas nasceu. Caboclo sete flechas nasceu. Jardim das Oliveiras. Trazia amarrado em sua cintura coral. Sucuri de boia na aldeia. Sucuri de boia. Quando vem beirando o mar. Sucuri de boia. Quando vem beirando o mar. Olha como encontro. Salve, ok, caboclo. Salve, ok, caboclo. Salve. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste neste momento. Estamos aqui na tenda de Umbanda Caboclo Sete Flechas e Jurema, localizada em Bom Despacho, Minas Gerais, com o médium Pai Igor de Oxum. Hoje são 18 de janeiro de 2022. Iremos conversar agora com uma entidade de luz sobre o seguinte tema, depressão, onde ele nos dará algumas respostas sob sua perspectiva. Qual o seu nome? Meu nome é Caboclo Sete Flechas. Por que o senhor se chama assim? Porque trago a força dos sete orixás, um em cada flecha. Salve. Agora então nós vamos abordar o assunto depressão. Para o caboclo, o que é depressão? Depressão nada mais é do que uma doença da alma que afeta os corpos físicos, espirituais e mentais. Quais as causas da depressão? O próprio nome depressão se revela em meio ao seu próprio nome, é uma pressão, o qual o ser, o indivíduo sofre. E através dessas pressões, sejam elas advindas de várias formas, sejam elas advindas do meio espiritual, do meio físico, do meio mental, o qual o ser, o indivíduo, não consegue resolver por si só, então acaba entrando em conflito mental, que vai gerar o espiritual, que vai afetar o físico. As causas das depressões são diversas, podendo ser inúmeras, não repetindo dentre os mesmos seres. Cada pessoa pode sofrer de depressão por um determinado assunto, pois a alma e o espírito de cada um é individual. Trazendo isto como individual, o ser vai trazer as suas próprias dificuldades e sofrerá pressões em diferentes níveis e aspectos, os quais não vão saber lidar com isso. E aí vai surgir a depressão. E através dessa depressão, o indivíduo vai sofrer diversas consequências. Não podendo ser nome, causa única a depressão. Cada indivíduo pode sofrê-la de uma maneira diferente, não sendo julgado, pois cada ser carrega os pesos diferentes, pois o espírito carrega formas diferentes. Então não pode se julgar a pressão que um ou outro sofre. Salve. E o que dizer para aquela pessoa que no momento da depressão questiona a existência de Deus? A existência de Deus não é questionada apenas nos momentos de depressão, mas em todos os momentos. A existência de Deus ela é questionada na vida de todo ser, em algum momento de sua vida. A diferença é que entre os depressivos, ela é questionada várias e várias vezes,
pois se colocam a achar não serem merecedores de tal sofrimento e então acabam questionando a existência de Deus e muitas vezes colocando a culpa em Deus. Questionar a existência de Deus é algo inerente a todo ser encarnado, porém as provas vivas de sua existência estão a todo o seu redor, no ar que se respira, na chuva que se cai, no coração que se bate e no sangue que corre em suas veias. Deus está em tudo e a todo momento mostrando a sua perfeição. O questionamento da perfeição de Deus e do próprio Deus em si, no momento de depressão, ele é causado pelas baixas vibrações energéticas, os quais afetam o seu espiritual. É um dos fatores mais comuns espirituais. Sendo assim, para que o ser encontre a luz divina novamente, ele deve procurar as causas os quais levaram a depressão e enxergar Deus nos problemas para que possa resolvê-los e não culpar, pois se culpar a Deus pelos seus problemas, não conseguirá enxergar seus próprios erros. Não enxergando seus erros, não consegue sair de sua depressão. Salve. Salve, caboclo. E por que tantas doenças psíquicas e emocionais têm surgido ultimamente na humanidade? Caboclo diz que elas não têm surgido ultimamente na humanidade. Elas sempre surgiram. Hoje se dá uma atenção especial, os quais os seres têm coragem de falar o que antes era frescura, ou tido como esconder e levar aquilo para dentro de si, hoje se é falado, pois todos sofrem problemas emocionais, problemas os quais não conseguem resolver, e antes aquilo era se colocado de lado, não resolvido ou mal resolvido. Hoje é falado, e ser falado é muito importante. Então não há um surgimento dessas doenças, e sim uma exposição para serem tratadas. É diferente. É claro que determinadas situações afloram mais depressões, em momento o quais se vive hoje nesse planeta, um momento em que se atinge uma pandemia, a doença como a depressão, entre outras, se aflora muito mais, pelo fato de que surgem inúmeros problemas, tanto entre contatos com outras pessoas, quanto financeiros, quanto problemas mentais. Esses problemas refletem e surgem a depressão, trazendo assim um grande sofrimento para aqueles que não conseguem lidar com o que se mudou e que se tornou diferente, não se adaptando ao atual momento, levando assim a uma depressão, uma pressão em seus próprios sentimentos, o qual não consegue resolvê-los. Salve, caboclo. Então, o que o senhor acabou de dizer, a gente pode falar que hoje em dia essa doença é conhecida como mal do século. Mas então a gente está equivocado em falar assim, porque ela sempre existiu. Sim, ela sempre existiu. É o mal do século, pois é o mal que é falado. Antes não era se falado, e muito menos divulgado, pela própria forma em que a humanidade se vivia entre uma cultura e outra. Nas mudanças de cultura, então, aparecem as pessoas que podem falar. E a mudança de cultura nada mais é do que a evolução do próprio homem. Então agora pode sim ser falado, e é considerado o mal do século, pois assim muitas pessoas procuram tratamento. Salve. E essa doença pode estar ligada a vidas passadas? Se sim, sua cura nessa vida se torna mais difícil e demorada? Pode sim estar ligado a vidas passadas. Aquilo que se faz no seu passado não te abandones, pois colhe aquilo que plantas. Se plantou coisas negativas e difíceis no passado, assim colherás coisas negativas e difíceis agora. Mas não quer dizer que é mais difícil de curar do que uma doença de depressão surgida atualmente nesta vida.
apenas fica mais confuso na cabeça da pessoa, pois muitas vezes ela se acha injustiçada, pois não vê em sua vida atual os motivos de tal doença. Porém, o seu espírito carrega suas marcas os quais não são deixadas para trás, os quais apenas são abandonadas após resolverem os determinados problemas. Então não se atrele às dificuldades em graus de dificuldades para se resolver, pois cada espírito se tratará de uma forma diferente. Quando ela é ligada a vidas passadas, então se deve resolvê-la com um espírito mais livre, entendendo que Deus não é injusto e resolvendo os problemas com a cabeça fria e de maneira sábia. Salve. Uma pessoa que procura o terreiro, a entidade que ali trabalha, consegue identificar se essa depressão que ela carrega é de vidas passadas ou questões momentâneas? Isso poderia facilitar o seu tratamento? Sim. Os espíritos de luz que manifestam em casas de umbanda ou qualquer outro trabalho espiritual podem identificar a origem dessa depressão e podem sim contar para a pessoa se for de merecimento e do tempo dela. E assim, começar um tratamento através de explicações e mostrando os caminhos a se seguir. Lembrando que o livre-arbítrio sempre fala mais alto. A pessoa pode escutar ou não, fazendo o seu tratamento mais fácil ou mais difícil. Salve. A depressão, ela é um estado momentâneo ou carregamos dentro da gente e em algum momento ela é aflorada? Como eu disse, a depressão é surgida daqueles problemas os quais não conseguem resolver e vão se acumulando e aumentando por pressões de todos os lados e assim não consegue resolver. Ela não é apenas um momento único, e sim ela pode ocorrer em qualquer tempo e qualquer fase da vida, desde que você se descontrole e assim então entrar em sua depressão, entrar em situações difíceis. Então não podemos julgar a depressão como um momento único e nem como um momento eterno, e sim na capacidade do ser em resolver as suas questões individuais e também as suas questões físicas, psíquicas, espirituais. Salve. E por acaso há alguma faixa etária mais vulnerável a esta doença? Sim. Apesar que, como eu disse, não há idade, não há época, a faixa de adolescente a adulto é a faixa mais vulnerável, que é onde tem que tomar decisões, é onde as coisas vão mudando, é onde as coisas vão se complicando, e a pessoa o qual não sabe lidar com essas mudanças acaba entrando em depressão. Então essa faixa etária é mais comum se ouvir falar em depressão. Salve. A depressão, se não tomarmos cuidado, no caso de vibração energética, pode afetar pessoas do nosso convívio, como amigos, famílias, etc. A depressão sempre vai afetar todos ao seu redor. Sempre vai afetar as pessoas o que você ama, sempre vai afetar as pessoas que estão ao seu redor, pois a mudança de frequência, colocando a negatividade, lembrai-vos que sois energias. São energias, parte de um universo formado da criação de Deus. Essa energia que flui, que vem e vai. Se és energia, tudo aquilo que chega perto é transmitido. Então, se está com energia depressiva, triste, vai sim transmitir para as pessoas que amam e também para aqueles que não amam, mas que sim convivem com você. A vibração que se tem, não só como depressivo, mas na sua vida,
vai sim emitir e influenciar todos ao seu redor, levando e podendo ainda levar outras pessoas à depressão, à tristeza. Salve! Como evitar a depressão? Evitar a depressão é, antes de tudo, conhecer a ti mesmo. Conhecer os seus erros, os seus acertos e não julgar uma verdade única e absoluta. Não colocar culpa nas coisas e sim reconhecer que também podes errar e corrigir os erros. Evitar a depressão também é amar a si mesmo, com todos os seus defeitos e qualidades, não se colocando inferior a ninguém, por algo ou por outro alguém, se colocando como um ser divino, o qual és, como a luz de Deus, o qual és, então enxergando em seu coração uma grande força e uma grande magnitude. Com essas palavras, parece ser fácil, porém, praticar é difícil. Olhar no espelho e se dizer: eu me amo, sou uma pessoa bela e feliz com quem sou, é difícil. Olhar para si e dizer: eu errei e tenho que pedir perdão a mim e ao próximo, é difícil, pois isso envolve os maiores males da humanidade: o egoísmo e a vaidade. Confunde-se amor próprio com vaidade e confunde-se o egoísmo também com o amor próprio. Egoísmo e vaidade não devem ser confundidos com se amar, com se sentir bem, pois deve ser diferenciado. Querer passar por cima do próximo e querer ser melhor que o próximo, isso é egoísmo, isso é vaidade. Porém, se amar, se sentir bem e querer também que o próximo se ame, que o próximo também se sinta bem, que você seja vencedor e que o próximo também seja vencedor, é muito difícil, principalmente pelo sistema que rege a humanidade. Um tentando subir em cima do outro, em progressões materiais, em progressões de ego e de vaidade. Esqueceis que do pó vieram e do pó vão retornar. Esqueceis que no final tudo virará parte da matéria. E isso é muito importante, pois o Espírito, sendo energia divina, volta a Deus e ao seu plano espiritual, não carregando egos e vaidades da matéria, o que pode ocasionar a prisão do Espírito à matéria, fazendo que ele possa obsediar outras pessoas e assim causando depressão também em outras pessoas. Salve. Salve. Onde então está a felicidade? Quando e como podemos encontrá-la? Como o caboclo diz, a felicidade está dentro de seu próprio coração. Está dentro de si e não naquilo que se enxerga ao redor. Não está naquilo que os olhos veem, mas sim naquilo que o coração sente. Ela está dentro de ti e ela pode ser encontrada a qualquer momento de sua vida. Lembrando que a vida, enquanto encarnado, te traz desafios, os quais momentos o farão tristes, outros decepcionados, porém deve-se lembrar que são só momentos. Não se atrelar a vida inteira a pequenos momentos passageiros, a crenças limitantes, a ideias fixas, pois a vida é como uma água que se move em um rio. Passarás por várias curvas, por vários tocos,
por várias pedras. Porém, a água é moldável e ela pega sempre o caminho, o qual levará ao mar. Não devendo ser tolo e bater sempre de frente em um local que não se passa ou não se deve passar, mas sim ser moldável e maleável consigo, com os outros, com suas ações, sabendo que na vida não se traça um plano único específico para viver, e sim você vive à medida em que o universo, Deus, Olorum, independente do nome o qual você chame o Criador, vai te entregando e te moldando os seus caminhos para o seu crescimento e aprendizado, não colocando as dificuldades, as perdas e pecas como empecilho para continuar a viver, e sim colocando tudo isso como trajetos no qual você deve se moldar e passar por eles, para assim chegar no mar, que é a evolução e a glória do Espírito para com Deus. Salve, salve. Então podemos ter a seguinte frase em mente: nenhuma tristeza é tão grande que dure para sempre, assim como nenhuma felicidade é tão grande que dure para sempre. Os momentos difíceis, assim como os bons, eles passam e a gente tem que pegar esse tema para seguir em frente. Salve. Salve. Nada de sentimentos humanos encarnados é para sempre, assim como o corpo de vocês. Mas o espírito sim, e a sua evolução também. Salve. Caboclo, o que o senhor me diz da seguinte frase: nas dificuldades, ache soluções. Pense em Jesus. O Divino Mestre é a luz dos nossos caminhos. Jesus foi aquele que veio para mostrar que, por mais difícil que seja, nunca perca a fé. Crucificado por fazer o bem, na mais infinita dor, pediu perdão para todos. Então não deixe de lembrar deste grande exemplo dos seus momentos de dificuldade, por mais difíceis que estejam. Olhe para si, se perdoe, pois assim Jesus pediu perdão por seus erros. E você deve se perdoar também pelos seus erros para começar novamente, quantas vezes for necessário. Salve. Muita tristeza ou uma pessoa que está muito triste é sinônimo de que essa depressão possa estar chegando? Sim, a depressão não é algo que se chega do dia para a noite, que se começa com um piscar dos olhos e estou bem, estou depressivo. Não. A depressão, ela começa devagar. Ela vem sorrateira, com suas reclamações do dia. Ao acordar, levantar cedo para poder ir para o seu trabalho ou para fazer algo, já reclamar. Não agradecer a comida que se tem na mesa. Não agradecer o que as pessoas fazem por você. Reclamar o tempo inteiro em seu trabalho, em sua família, em seus estudos, em sua casa. Tudo isso traz a depressão, pois se tu és energias e vibra energias, aquilo que vibra, então irá atrair. Atraindo as energias negativas, vai te trazer dor e sofrimento. E com esses pequenos gestos, você começa a chamar essa depressão. E quando menos percebe, todo mundo está, como se diz, em preto e branco. Não há mais felicidade, não há mais alegria. Ou também nos pequenos momentos os quais você se frustra e você se coloca a culpa nos outros. Ou você coloca a culpa em Deus ou no universo e coloca que tudo está ruim, que as coisas estão ruins. Um pequeno fato você já considera como se o mundo já estivesse acabando.
Fatores físicos você considera como azar, e são apenas fatores físicos. Algo se estraga, você considera como coisas ruins que estão acontecendo em sua vida, quando apenas são fatores físicos. Então você começa a se sentir dificuldades e perder os seus caminhos. Começa então a atrair a depressão, e quando se vê já está perdido em meio ao caos e às trevas os quais criou. E assim espíritos obsessores chegam até você pelas suas reclamações, pelas suas culpas que você sempre coloca nas coisas. Então a tristeza toma conta. A morte de um ente querido muitas vezes também leva à depressão, os quais não conseguem enxergar a sua vida sem aquele ser, devido à importância o qual ele tinha. Porém, devemos lembrar que o espírito é eterno e que o ser agora está em outro plano, aprendendo e conhecendo e evoluindo um pouco mais, não podendo ser mesquinhos de querer aquele ser para sempre contigo, pois uma hora tu também irá para um novo mundo, um mundo espiritual, o qual é seu, e assim traçará também os seus novos caminhos. O desapego aos espíritos que já se foram são importantes para não aprisionar o espírito na matéria e muito menos o seu espírito nas pessoas que se foram. Então, sempre lembrar das pessoas que já se foram felizes, sorrindo, e não com tristeza e dor, e sim com alegria, para emanar luz e positividade a ela, não atraindo espíritos ruins para que se passem pelas pessoas amadas e engane a sua cabeça. Salve. 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 Caboclo, quando você fala de questão energia, somos o que pensamos, o que dizemos, e isso é atraído pra gente. Naqueles momentos que as coisas começam a ficar difíceis, e aí, como através de orações podemos levantar esse astral, mudar essa energia, essa vibração de energia, orações, o que mais podemos fazer? O próprio Cristo disse: orai e vigiai. Não somente orai e vigiai, não vigiar a vida dos outros, e sim a sua própria vida e seus pensamentos. Vigiar os pensamentos é a coisa fundamental para não deixar que a depressão venha. Quando se diz algo é porque já pensou. Pensou e depois a materializou através da fala e dos ventos os quais percorre. Porém, para não materializar tais pensamentos, você deve orar e vigiar os seus pensamentos. Quando os pensamentos ruins e negativos vierem, deve pensar em outra coisa, em qualquer outra coisa, seja principalmente o seu lugar de paz, o qual todos têm, um lugar em sua mente, o qual se sentem felizes e tranquilos. Devem então levar os seus pensamentos para lá. A prática, não só do orar e vigiar, mas assim as práticas positivas do dia a dia. Praticar a caridade, ajudar alguém. Lembrando que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. Não ajudar a pessoa, ajudar os outros apenas para se amostrar ao próximo, não é ajuda, não é caridade, e sim a propagação do seu ego e da sua vaidade. Quando se ajuda ao próximo, não tens que se mostrar aos quatro cantos do mundo. Então, quando se vai ajudar alguém, ajude de coração, pois Deus não utiliza moedas de trocas. Deus se utiliza do amor e da caridade para evoluir o seu ser. Práticas também positivas com o seu corpo, como a sua própria movimentação, pois o corpo é matéria e matéria precisa de movimento. O corpo, ele tem um coração que bombeia sangue enquanto se respira. Os pulmões se enchem de ar enquanto se respira. E todo o funcionamento do corpo está baseado em movimentos. Movimentar o corpo com exercícios é fundamental também para
ajudar a espantar a depressão. Práticas de respiração, como meditações e entre outras tantas que hoje existem, também são fundamentais para afastar as negatividades. Aqueles que ficam sentados, deitados em casa, como se diz um ditado, a cabeça vazia é a oficina do diabo. E sim, isso é verdade. A cabeça vazia fará com que pense em coisas que não são boas, coisas que não são adequadas. O corpo parado faz com que o seu corpo comece a adoecer e pare de vibrar positivamente. E as orações, que são o seu espiritual, farão com que você se eleve a Deus. Aquele que não ora e que não agradece, se afasta de Deus e se afasta da sua própria essência espiritual. Salve! Salve! Os problemas têm saída? Digo, tem sempre como resolvê-los? Se sim, como? Para evitar essa chamada depressão. Todos os problemas existem soluções. Não há problema que não existe solução. Um problema é criado a partir de algo o qual precisa ser resolvido. Esse é a palavra problema. Você tem algo para resolver. Porém, postergar o problema, não enfrentar o problema, dificulta a sua resolução. E sim, quando se vai atrás para resolver, quando se coloca à disposição, as coisas são resolvidas. Não há nada que não possa ser resolvido. Muitas vezes, o problema é resolvido através também do tempo, como a morte de um ente querido, o qual leva um certo tempo para se tranquilizar e entender que se foi. Porém, a luta deve ser constante para emanar energia positiva para ti e para o ente que se foi. Existem problemas pessoais, como problemas financeiros, os quais muitas pessoas entram em depressão devido a eles, os quais as pessoas querem resoluções imediatas, e assim não se faz. E sim deve-se batalhar por suas coisas um passo de cada vez. Não existem soluções imediatas, pois a vida não é imediata. A vida, ela é vivida. Aquele que quer levar a vida imediata acaba sofrendo de outra grande doença, que é a ansiedade, que também leva à depressão. Pois aquele que quer tudo para ontem, o universo não existe tempo, o tempo é infinito e seu espírito vive o infinito. Não queiras resolver o tempo, sendo que o tempo é obra de Deus. O tempo infinito, o tempo de relógio é obra humana, que é finito. Então saiba que tanto o tempo de Deus quanto o tempo humano, mesmo sendo coisas distintas, eles existem e levam determinado tempo para serem resolvidos, e nada imediatista, para não surgir a ansiedade. Salve! Quando não atingimos um objetivo de vida, também podemos entrar em depressão pela frustração? Sim. Objetivos de vida devem ser bem pensados, pois o objetivo da vida pode ser em sua cabeça, mas o que o seu espírito veio a traçar é outro. Então, deves traçar um objetivo de vida não único, não eu quero ser isso e farei de tudo para isso. Não. Você pode querer algo e fazer, sim, o necessário e o suficiente para conseguir. Se não atingir, não deve se frustrar. Por quê? Se frustrar é a opção daquele que visa única e exclusivamente uma coisa. E a vida não é assim. Deve-se ter vários caminhos que possa caminhar para atingir a Deus. Voltamos na conversa, nas perguntas iniciais. Como eu disse, você deve ser
como a água. Se existe uma barreira o qual não permite você seguir, você deve ser maleável e contorná-la. Então, conhecendo novos caminhos. Assim são os rios, assim são as águas que percorrem o mundo. Ao encontrar uma barreira, ela desvia e se caminha por essa barreira. E não fica batendo e fica parada, pois senão a água vai acumulando. Entendam que a vida é traçada por tudo e por toda uma série de fatores os quais viveu hoje e ontem, para trazer o amanhã. Esse ontem vai muito além desta vida que se vive. Então não sois a ti que vai dizer quem serás, mas sim pelos seus atos do passado e do presente. Se queres algo, e deves sim ir em busca, mas não deves se frustrar se não atingir aquilo que desejou, e sim traçar novos caminhos e novas correntezas, se aquilo for uma barreira. Salve. Salve. Podemos dizer que existem diferentes graus de depressão? Sim. A depressão, ela pode ter várias formas diferentes. E os graus também. A depressão, ela pode se iniciar de uma maneira mais tranquila e a pessoa levar aquela depressão mais leve durante anos, ou uma depressão mais profunda. Vai variar do problema o qual a pessoa enxerga aquele problema, o qual a forma que ela enxerga os problemas e quando ela estará disposta a resolvê-los, e entender também o tempo de resolução. Salve. A depressão, qual que é o melhor tratamento para ela? É o lado espiritual ou é o lado do médico de terra com remédios? A depressão, ela pode ser conciliada aos dois, pois pode ser causada também por falta de hormônios específicos ou excesso, sendo transtornos do corpo físico. Pode também ser causada, como o caboclo diz, pela paradeza do corpo e da mente, e pode ser causada pelo meio espiritual. O importante é buscar auxílio de todas as formas possíveis para entender os problemas e assim resolvê-los, para que então possa solucionar a sua depressão. Cada pessoa, em seu nível e grau de depressão, vai encontrar o auxílio de uma maneira melhor, diferente. O espiritual só funcionará se o ser estiver disposto a escutar a espiritualidade e buscar a força. O médico só funcionará se houver, sim, conversas e também uma reposição correta daquilo que os remédios trazem. Um não substituindo o outro, mas sim podendo ser conciliados, pois o corpo físico se trata com o físico e a mente e o espírito se tratam com o espiritual e o mental. Salve. Podemos dizer que quando chegamos a um ponto crítico da depressão, já não estamos mais só? Há quiumbas, espíritos de baixa vibração energética, ao nosso redor interferindo em todo o nosso ordenamento psíquico e, consequentemente, físico? Sim, claro. Os espíritos os rodeiam o tempo todo, a partir de sua vibração. Espíritos de luz ou não, sois aquilo que vibra e atrairás aquilo que vibram. Porém, não são os espíritos sozinhos que vão influenciar a sua depressão.
Muitos colocam seus vícios e suas depressões culpa nos espíritos de baixa vibração, porém não enxergam seu erro e então preferem culpar o próximo. E apenas uma mudança forte e drástica em sua vida e na maneira de enxergar as coisas que poderás afastar tais espíritos, mudando primeiro a ti e afastando os espíritos de vibração baixa ao seu redor. Salve. Porque algumas pessoas têm tudo e ainda não são felizes. Um adendo aqui, vimos pessoas que conquistaram, né, dinheiro, sucesso, fama, entre outras coisas, mas mesmo assim não se sentem completas e entraram em depressão. Pois não sois apenas matéria, sois espírito e matéria. Apenas a matéria não o fará feliz e completo. Pois não sois do mundo material, sois do mundo espiritual. Se estiveres com o espírito feliz e bem, precisarás do mínimo material para viver. Mas pode ter todo o mundo material. Se não estiver com o espiritual bem, não estarás feliz. E sim, essa busca em força espiritual é mais importante do que a busca material. Não substituindo uma coisa a outra, pois enquanto está na carne, precisa se alimentar, precisa de uma moradia, precisa viver. Então, uma não substitui a outra, porém, não se deve colocar a matéria sobre o espírito, pois o espírito está acima da matéria. Salve. Como identificar uma pessoa depressiva? Quais os principais sintomas? Os principais sintomas de uma pessoa depressiva variam do seu grau de depressão, mas a grande maioria é a reclamação, a insatisfação com tudo ao seu redor, a expressão facial de infelicidade. E existem aqueles que são mais calados, que não se expressam. Porém, esses você consegue enxergar a depressão pelo olhar. Apesar de parecerem estarem bem, no fundo você começa a enxergar em seus olhos, com uma boa conversa franca, que não se está bem. E sim, existem problemas atrás de tudo. Salve. Como que as pessoas ao redor de uma pessoa depressiva podem ajudá-las? Sabemos que é extremamente difícil esse processo. Muitas pessoas não querem ajuda, muitas pessoas, né, não se abrem. Como que a gente pode fazer? A melhor forma de ajuda foi como Jesus Cristo ensinou, pelo exemplo. Então, mostrar que a vida é boa, é feliz, através de gestos e palavras, os quais façam a pessoa refletir positivamente. Pois a pessoa que está em uma alta depressão, ela não vai escutar, mas sim ela pode ver seus gestos e suas mudanças em prol de felicidade. Então, a melhor maneira de ajudar o próximo é pelo exemplo, se sentindo bem, se mostrando melhor e mostrando que a vida traz dificuldades, mas também traz coisas boas nas pequenas coisas. Salve. E no caso de quando os familiares e amigos não conseguem ajudar um depressivo, quais medidas a serem tomadas? As medidas a serem tomadas, se não conseguem ajudar, é procurar os homens de branco, os quais vocês chamam médico, e auxílio espiritual. E, através do exemplo, trazer essa pessoa para esse convívio também, tanto espiritual quanto dos médicos, para que então possam auxiliar melhor a pessoa. Salve. E no caso, quando a pessoa conhece, né, uma pessoa que frequenta o lado espiritual, um terreiro de umbanda, alguma coisa assim do tipo, e a pessoa que está com depressão, ela não vem, ela não acredita. Eu, que frequento um terreiro, posso ajudar trazendo o nome dela, conversando com as entidades, levando a energia daqui para ela? Funciona? Sim. Também? Também funciona. Lembrando que
As entidades, os espíritos de luz não podem afetar o livre-arbítrio da pessoa, mas podemos auxiliar afastando os espíritos negativos e sim orientar também aqueles que vieram a mostrar caminhos novos para a pessoa que não veio e assim tentar auxiliar tanto no plano material através das pessoas que a rodeiam e nós auxiliarmos no plano espiritual afastando as negatividades. Salve. Porque em determinado momento o depressivo começa a pensar em suicídio? O depressivo pensa em suicídio quando ele não enxerga mais solução para os problemas. Ele não enxerga soluções, já perdeu toda a sua fé e acredita que o fim da vida será o fim de tudo, o qual finalizará e resolverá todos os problemas ao seu redor. Então, ele pensa em se exterminar. Salve. Esses pensamentos são seus? Os pensamentos são do depressivo e dos espíritos, os quais também querem que ele vá para o outro plano. Os espíritos ruins, negativos, os quais o rodeiam, também desejam tirar a sua vida. Porém, os pensamentos também estão embutidos na cabeça da pessoa, o qual ela não consegue enxergar mais soluções. Salve. Então podemos dizer que ele não queria cometer essa ação de suicidar, certo? Não. Sim, ele também queria. Após não ver soluções e perder toda a sua crença, o espírito deseja se autoexterminar. Não é um pensamento que se torna de um dia para o outro, e sim ele é construído devagar, pois após perder todas as esperanças, ele começa suas tentativas. Então, jamais deve se ignorar a tentativa de suicídio de alguém, e sim buscar através do exemplo e mostrar à pessoa o quão bom a vida é, e levar a pessoas em práticas de caridade, para que ela possa enxergar outras realidades e ver que pessoas com problemas mais difíceis que os seus também conseguem superar os problemas, para que ela possa enxergar em si que ela também pode superar os seus próprios problemas. Salve. Sete Flechas, explica pra gente um pouco do que acontece quando uma pessoa suicida. O que acontece com sua alma, seu perispírito? Ao suicidar, o seu espírito é levado para o seu próprio umbral, o que, na visão católica, seria o seu próprio inferno, o qual ele vai viver e reviver os seus problemas até compreender que aquela solução do suicídio não foi uma solução sábia, pois na verdade não foi uma solução, e sim apenas o levou a transcender para um plano, o qual ele vai ter que conviver ainda com os problemas, até entender que esta e este não é o caminho, fazendo refletir até que, em sua compreensão, seja levado ao plano superior e seu espírito resgatado. Salve. No caso, quando há um suicídio, a família e amigos sequer imaginavam que aquela pessoa estava com depressão. Como explicar essa situação? Alguns podem não imaginar, mas sempre haverá alguém que sabe. E outros que não prestam tanta atenção às pessoas ao seu redor, pois todo aquele que vai tirar a sua vida, ele dá sinais antes, como eu disse anteriormente, através de seus olhares, das suas falas, das suas reclamações. A pessoa muda um bom tempo antes, mas como a maioria das pessoas preferem não enxergar essas mudanças, elas atribuem, dizendo que jamais esperavam. Salve. E qual palavra de conforto levar para aqueles que aqui ficaram encarnados, se sentindo culpados por não terem visto nada e nada terem feito? O que pode ser feito para aliviar a culpa onde não teve culpados? A culpa é um sentimento negativo, o qual não traz nenhuma vibração positiva. Apenas traz sentimentos negativos ao espírito que se foi e a todos aqueles que ficaram.
Então aqueles que ficaram devem fazer diferente e se lembrar da pessoa em momentos felizes, sorridentes, emanando energia e luz e vibrações positivas àquele espírito e não carregando a culpa, pois Deus deu o livre-arbítrio de cada um. E foi livre-arbítrio daquele que se foi, a escolha do suicídio. Depois que já se foi, não há mudanças a se fazer, pois não há ressurreição. E se no futuro podem se reencarnar vivos. Mas, enquanto isso não ocorre, deve-se emanar energia positiva aos que ficaram e para os que foram. Com muitas orações. Orações em forma de luz, enxergando a felicidade do espírito, e não orações lembrando do suicídio que se houve. Salve. Todas as pessoas estão sujeitas a terem depressões, independente de gênero, cor, raça e classe social? Sim, pois gênero, cor, raça e classe social são coisas materiais dos encarnados. O espírito não há essas divisões. Vocês são seres espirituais os quais têm problemas, os quais devem saber resolver os seus problemas ou aprender resolvendo. Então todos estão sujeitos a ter a depressão. Sete Flechas, podemos dizer que o depressivo por si só consegue se ajudar? Sim, porém, sem auxílio de um próximo, sem o amor do próximo é muito difícil. Pois, se já está na depressão é porque não conseguiu olhar a beleza de seu próprio interior, nem a beleza de seu exterior. Não conseguiu olhar a beleza de Deus. Então o amor e a caridade advindo do próximo farão e facilitarão muito esse processo. O depressivo consegue se ajudar quando ele começa a enxergar a si mesmo. Então começa a ver as mudanças quais devem ser feitas. Salve. A depressão leva à loucura? Sim. Existem vários hospitais psiquiátricos cheios de pessoas ditas por loucas que foram advindas da depressão. A depressão pode causar uma obsessão grave também, o qual a pessoa depressiva começa a escutar vozes pedindo suicídio, vozes pedindo para que faça coisas ruins, e sim ser internada como louca. Salve. O que fazer e o que não fazer com um depressivo? Não fazer é ter dó e tratá-lo como uma pessoa inútil, uma pessoa que não consegue resolver os seus problemas. O que fazer? Tratar o depressivo como o mais útil possível, mostrar que ele é útil, que é uma pessoa importante, que é totalmente capaz de resolver problemas, que é uma pessoa que é capaz de resolver coisas boas e fazer coisas boas. Então, uma grande forma de ajuda a um depressivo é lhe dar coisas para que faça pequenas, os quais ele se sinta orgulhoso de ter feito e que ele conseguiu fazer algo bom para o próximo e para si. Salve. Qual o conselho que o Caboclo Sete Flechas dá para os pais e mães de adolescentes e pré-adolescentes que estão com essa depressão muito forte e já não sabem mais o que fazer com seus filhos, que nem discernimento direito das coisas têm? A primeira coisa é não reprimir tais pessoas e não dizer a eles que eles não sabem nada da vida, não colocá-los como inferiores, e pelo contrário, mostrar que eles são capazes, mostrar que são pessoas úteis e que podem sim fazer a diferença para eles e para os outros. Como disse anteriormente, mostrá-los que são capazes de ajudar a outros seres, levá-los à prática da caridade,
e demonstrar amor, prestar mais atenção naquilo que eles fazem e se orgulhar do positivo, e sim demonstrar que estão felizes naquilo que faz de positivo, exaltando mais o que se faz de positivo do que o negativo, pois muitos pais e mães acabam exaltando o que os filhos fazem de negativo, reclamando e criticando mais o que os filhos fazem de negativo, e não parabenizam e nem enaltecem aquilo que os filhos fazem de positivo, levando assim a pessoa a se achar inútil, se achar uma pessoa mais ruim do que boa, fazendo com que ela agrave ou entre em uma crise depressiva. Sal, qual o conselho e o que dizer para aquelas pessoas que julgam um suicida, que têm um preconceito e não entendem direito? O próprio Cristo já disse: não julgais para não ser julgado. Aquele que julga pode ser o próximo, pois jamais estará na mente daquele que cometeu um extermínio. Jamais estará na mente do próximo. Então não julgais para ser julgado, apenas pratique o amor. E quando enxergar o outro que cometeu tal atrocidade, enxergue com amor, com luz e com força. Salve. Uma vez, em conversa com uma entidade, ela me disse que se não somos felizes com o que temos hoje, não seremos felizes com o que buscamos ter. E se essa busca for um sonho que pode se tornar realidade, que tanto lutei, tanto batalhei e era meu objetivo de vida, por que não ficaria feliz e completa? Porque a felicidade não está em determinadas buscas e sim dentro de ti. Pois quando alcançarás tal busca, verás que a busca não era daquele objetivo, e sim uma busca interna, de um conhecimento e um crescimento interno. Pois o amor deve brotar em seu coração a todo momento. As buscas, elas motivam e incentivam para que vá atrás de coisas melhores. Porém, se fores ambicioso ao ponto que coloca a busca como um objetivo de vida, estarás errado. Pois o objetivo de vida é ser feliz e crescimento do espírito para com Deus, e não de coisas materiais. Coisas materiais, quando são o objetivo principal de sua vida, o trará frustração, pois chegará a determinado momento, seja quando alcançares, ou seja na velhice, ou seja quando se fores, verás que aquela busca muitas vezes foi em vão e acaba deixando muitas coisas importantes de lado para uma busca que é apenas momentânea e passageira de uma vida breve. Salve. E o que dizer para aquelas pessoas que são ateus, não acreditam em Deus? E qual o conselho dar a elas, então, quando entram em depressão? Pode não acreditar em Deus, pois, como eu disse, Deus tem vários nomes. Se acreditam no universo, se acreditam que estão vivos, respirando na matéria. O conceito de Deus é apenas um conceito que se dá em nomenclatura para a criação de todo o universo, mas acreditam na energia que circulam ao seu redor. Acreditam que estão vivos e respirando. O conselho que se deve dar é a energia positiva que se deve vibrar, pois não há palavras que substituam a sua energia e a força que é a luz que você pode levar a qualquer pessoa, independente de crença ou não ter Deus. Salve. O que dizer do seguinte trecho? O que atrai o outro para nós não é apenas afinidade, é energia, é o ectoplasma, é o que a gente pensa. E pensando, nós sentimos. Os sentimentos geram ideias, as ideias traduzem ações. Como lutar contra nossos próprios pensamentos para pensarmos coisas boas e mantermos uma energia, no mínimo, equilibrada? Não precisa lutar com seus pensamentos. Você deve moldar os seus pensamentos, transformando os pensamentos ruins em pensamentos positivos através do exercício de buscar coisas boas.
Se assistes coisas ruins, terás pensamentos ruins. Se lê coisas ruins, terá pensamentos ruins. Se só enxerga, vai em locais que acontecem coisas ruins, terão pensamentos ruins, por consequente, tudo será ruim. Porém, se preferes manter leituras de coisas positivas, de ver coisas positivas e frequentar lugares positivos, terás pensamentos positivos. Sois aquilo que vê, que escuta, que se respira, que se convive. Então não lute contra os seus pensamentos e sim os molde. Salve. O que Jesus de Nazaré quis dizer com sua fala? O amor encobre a multidão dos pecados, pois li que com amor é capaz de curar tudo. Pois o amor não é o amor carnal entre homem e mulher, e sim o amor de Deus. O amor de Deus que vive dentro de cada um, em forma de amor próprio. E esse amor próprio, ao se ver, ao se amar, ao gostar de si, farás com que queira expandir esse amor para o próximo, transformando o seu mundo e o mundo daqueles que vivem ao seu redor em um mundo melhor. Então esse amor é capaz de salvar a ti e a todo mundo. Salve. E para encerrar, Jesus disse: aonde estiver seu coração, aí estará o seu tesouro. Qual reflexão podemos tirar para a nossa vida? Que o seu coração é o seu amor próprio. E o seu amor próprio é Deus que vive dentro de ti. Então, vivencie esse Deus vivo, que é o seu coração que bate, que é seu espírito que vibra e sua mente que pensa. Então, transbordarás em um mundo de felicidade, de alegria, conseguindo sobreviver e viver principalmente as dificuldades, as lutas, aos desafios, levando para ti o amor divino e para o próximo. Salve, caboclo. O senhor é o dirigente dessa casa de Umbanda. Salve. Salve. Trabalho em prol do amor e da caridade. Salve. Salve. As portas deste terreiro estão abertas para aqueles que trabalham nessa mesma frequência ou que buscam esse amor e caridade? Salve. É uma casa de Deus, de Oxalá, de Jesus, o qual estará sempre aberta para aqueles que assim o buscam. Salve. Nós agradecemos imensamente a presença do caboclo aqui hoje. Esperamos que esse vídeo possa ajudar muitas pessoas. Salve. Salve. Salve, seus 7 flechas. Salve. Salve todos os falantes espirituais de Umbanda. Salve. Salve a força de Deus. Salve. Salve a Oxóssi, o grande guerreiro caçador. Salve. Salve, seus 7 flechas. Salve. Caboclo, quando vem Da da aldeia, ele vem virando areia. Caboclo, quando vem da aldeia, ele vem virando areia. Ao ver onde ele mora nas margens
das Massas.